quarta-feira, uma das etapas mais importantes antes da privatização da Eletrobras foi vencida. Por 7-1, o Tribunal de Contas da União aprovou hoje o processo de privatização da Eletrobras, estatal da área de energia. Votaram a favor o relator Haroldo Cedraz e mais 6 ministros. O ministro Vital do Rego foi o único voto contrário. E os valores dessa operação são todos superlativos. Os números da proposta de desestatização da Eletrobras, que deve movimentar 67 bilhões ao longo dos próximos anos. Pela proposta desse montante, 25 bilhões vão para o Caixa do Tesouro. Na prática, é o valor que a Eletrobras privatizada vai pagar ao governo pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa. Quase 10 bilhões vão para investimentos em bacias hidrográficas e o restante vai para a Conta de Desenvolvimento Energético, o CDE, ao longo dos próximos 25 anos, sendo que 5 bilhões serão pagos em 2022. A ideia do governo é vender o controle da estatal até o dia 15 de junho. Porém, são vários os obstáculos para que isso aconteça. O setor elétrico envolve dezenas de atores com interesses divergentes, e muitos estão dispostos a contestar esse processo na justiça. Também há riscos de mercado. Nesse momento, o apetite dos investidores por esse tipo de operação, que não terá um leilão, mas uma capitalização com oferta de ações em bolsa, está reduzido, como lembrou a colunista Miriam Leitão no Bom Dia Brasil. Se o mercado está muito instável e tem muita incerteza, ontem, por exemplo, o mercado caiu no mundo inteiro a partir de uma declaração do presidente do Fed, Jerome Powell. Ele fez uma declaração dizendo que ele vai subir a taxa de juros quanto for necessário para derrubar a inflação. Então, todo mundo ficou assustado com aquela declaração, porque isso muda muito o fluxo do dinheiro, e então as bolsas caíram no mundo inteiro. Então, o momento que as bolsas estão caindo também não é um bom momento de fazer uma oferta grande de ações. E há ainda as perguntas essenciais para o consumidor brasileiro. Uma delas é de que forma os trabalhadores poderão comprar um pedacinho da Eletrobras com dinheiro do FGTS. Se você quiser, poderá comprar ações da Eletrobras. Trabalhadores de qualquer setor que tenham dinheiro no Fundo de Garantia, o FGTS, vão poder usar até a metade do saldo para comprar ações da empresa. Os fundos de privatização podem ser uma alternativa para você que quer tentar ganhar uma graninha extra. E tem muito mais em jogo. Por exemplo, como as contrapartidas dadas aos políticos para permitir essa venda podem afetar a eficiência do setor elétrico. E uma vez a operação concretizada, qual será o papel das agências reguladoras? E o preço da energia deve subir ou descer? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o jornalista Henrique Gomes Batista, coordenador de economia da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista, o tema é bem importante, né? Mas ao mesmo tempo ele é bastante complexo. Para a gente começar, vamos aproximar a Eletrobras do público, né? Quando a gente fala da empresa, da Eletrobras, a gente fala exatamente sobre o que? Em termos de geração, distribuição e também a transmissão da energia elétrica que abastece os brasileiros. Bom, exatamente isso, né? A gente fala da Eletrobras, mas a Eletrobras não parece estar no dia a dia das pessoas. Primeiro porque ela atua com outras empresas, né, em nome de subsidiárias, que são bem mais próximas às pessoas, como Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, e também ela é muito conhecida pelo nome das suas hidrelétricas, né? Tucuruvi, Paulo Afonso, Sobradinho, Furnas, Giral, Itubiara, Xingó, Santo Antônio, Telespires. Mas é uma empresa fundamental para a energia do Brasil. Hoje, ela representa 28% da geração de toda a energia elétrica no país. E mais que isso, né? Ela tem mais de 74 mil quilômetros de redes de transmissão de energia. Ou seja, se não fosse a Eletrobras, não havia esse sistema elétrico brasileiro que a gente conhece hoje, né? Essa estatal que foi pensada por Getúlio Vargas em 1954, criada num decreto por Jânio Quadros em 1961 e instalada
por João Goulart em 62. É uma empresa ainda gigante, uma das maiores do país e uma das maiores de energia do mundo, né, com mais de 13 mil funcionários. Agora, Henrique, falando da privatização, o que está havendo exatamente e quanto o governo espera arrecadar? A Eletrobras sai inteira do controle do governo? Vai ter um novo dono? Como é que funciona? Então, Carol, o processo que o governo elaborou foi muito específico, assim, ele é um pouco diferente do que a gente imaginar uma venda direta, né? Vai chegar uma única empresa e vai comprar. O que o governo quer fazer é transformar a Eletrobras, até por esse gigantismo, até por essa importância estratégica, numa corporação. Nenhum dos sócios poderá ter mais do que 10% da companhia. A ideia é realmente ter esse capital espalhado, né, por vários agentes econômicos para evitar esse controle. O governo federal, que hoje tem cerca de 70% de Eletrobras, parte da companhia já está, né, listada nas bolsas de São Paulo e de Nova York, vai baixar essa participação da União de 70% para 45% em um primeiro momento. E mais que isso, o governo ainda mantém a chamada Golden Share, que é uma ação especial, que é um poder de veto ou de decisão em casos de decisões estratégicas que afetem realmente o sistema elétrico brasileiro. E por último, né, duas das subsidiárias da Eletrobras são muito importantes e muito emblemáticas, não vão ser vendidas, que é o caso da Itaipu Binacional, a metade brasileira da usina de Itaipu, justamente por causa disso, por ser uma hidrelétrica em parceria com um país vizinho, no caso do Paraguai, e que isso é uma questão estratégica e não pode ir para as mãos da iniciativa privada. No Paraguai e na Argentina, eles estão precisando da nossa ajuda para escoar a safra de grãos e por isso a Itaipu vai abrir o vertedouro da usina. E a Eletronuclear, que é a responsável pelas usinas nucleares aí de Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2, ela por todo a questão de segurança nacional também não vai ser privatizada. Então essas duas participações vão para a ENB-Par, uma nova estatal já criada para ficar apenas gerindo essas duas subsidiárias estratégicas da Eletrobras. Bom, e aí teve o aval, né, essa semana do Tribunal de Contas da União, uma decisão super esperada há muito tempo pelo governo, pelos agentes do mercado. Mas ainda falta para a Eletrobras ser vendida. O que efetivamente falta e quais são os entraves, né, Henrique, mais importantes, inclusive que podem atrasar os planos do governo que quer fazer já essa venda logo no mês de junho? Bom, Maltic, o que a gente pode dizer é que até o que aconteceu agora, a importância da aprovação do julgamento ontem do TCU foi que acabou a parte burocrática. Oficialmente, o governo federal está autorizado a vender o controle da Eletrobras. Agora falta toda a parte do negócio, né? Ou seja, fazer com que o negócio aconteça. Então, do ponto de vista prático, na próxima semana, assim que for publicado o acórdão do TCU, o governo brasileiro deve anunciar a intenção de vender o capital da Eletrobras nas bolsas de Nova York e São Paulo, né, através do registro dessa operação, tanto na CVM quanto na SEC, que são os xerifes dos mercados, né, brasileiro e americano. Daí tem que fazer uma precificação, fazer todo um projeto, fazer um roadshow para mostrar para os investidores a importância dessa operação, que na verdade vai ser uma capitalização, né? O governo não vai vender as ações que tem, ele vai ampliar o número de ações existentes da Eletrobras e oferecer, e não vai comprar, ou seja, vai oferecer essas ações extras, essas novas ações para os investidores, assim que ele vai diluir a participação dele. Do ponto de vista de negócio, é isso que tem que se fazer, né? Essa é a nova burocracia a partir de agora. Porém, os grandes desafios são basicamente 3 e não são simples. Primeiro é a questão do cenário financeiro mundial. A gente tem visto dia após dia a piora da inflação em todo o mundo e os países reagindo a isso, né? O governo americano principalmente aumentando os juros. Com isso, os investidores, ao invés de colocar seu dinheiro em ações, em empresas, preferem investir em títulos públicos, que está rendendo bem e é seguro, é estável. Então, diminui essa atratividade de investimentos de risco ou em ações, como no caso da Eletrobras. O segundo ponto é a questão também do mercado financeiro, que é o prazo das operações. Em geral, os grandes fundos internacionais aplicam volumes grandes de recursos, como é o caso de uma operação dessa, no primeiro semestre do ano. Então, quanto mais atrasar, menos
teremos fundos com recursos em volume suficiente para entrar numa capitalização como essa. E terceiro, tem um ambiente político. A gente sabe que, por exemplo, a privatização é um tema complexo, é um tema delicado, é um tema sensível na política, e quanto mais perto da eleição, mais turbulento fica o cenário, naturalmente. Em toda eleição é assim, né? A gente fica com as incertezas de quem vai ganhar, quem vai perder, em que condições. Então o cenário fica mais arisco para fazer investimentos. Isso pode ou afastar investidor ou punir os papéis da Eletrobras, torná-los mais baratos e com isso impactando, inclusive, o que o governo espera receber com essa operação. E existe o risco de judicialização, né, Henrique? Políticos, acionistas, já dizendo que vão à justiça, não só aqui no Brasil, mas também fora. Exatamente. É uma operação muito complexa, tem muitos detalhes muito técnicos, por exemplo, da relação da Eletrobras Holding com as subsidiárias, das participações que a empresa tem em hidrelétricas novas, como Belo Monte, Santo Antônio, que são projetos que têm uma série de dívidas cruzadas, investimentos que precisam de uma contabilidade mais afinada, e isso pode, de acordo com especialistas, gerar ruídos, gerar um impasse e questionamentos judiciais. E lembrando que esse ruído do ano eleitoral também impacta nisso, ou seja, cada vez mais a privatização está se tornando um tema de campanha eleitoral nesse ano. A gente pode tentar imaginar que no caso da Eletrobras, porque a gente conversou aqui em Brasília com políticos de diversas correntes e tal, que vai ser um ano de guerra de judiciais, tentativa de liminares para suspender o processo. A gente vai voltar, Carol, de certa maneira, naquelas privatizações dos anos 90. Você lembra que a gente via guerras de liminares até o último minuto, na Bolsa do Rio, para a venda da Vale ou da Telebrás? Tem gente que imagina que o cenário pode ser semelhante àquele, ou seja, uma guerra judicial tão grande quanto essa. E tem a guerra política, né? Claramente o governo quer usar a venda da Eletrobras como um trunfo. O governo Jair Bolsonaro foi eleito com a bandeira da privatização. A gente lembra que o ministro Paulo Guedes sempre dizia que o Brasil ia conseguir R$1 trilhão com a venda de empresas e ativos da União. Não chegou nem perto disso. Até hoje, o governo não vendeu nenhuma grande estatal, vendeu pequenas subsidiárias, pequenas participações. Então, para o governo Bolsonaro, é fundamental o resultado positivo da Eletrobras, da venda da Eletrobras, para poder mostrar que tem essa bandeira, que conseguiu, então, fazer uma privatização de peso. Então, na verdade, é um símbolo para o governo Bolsonaro. Já o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem dito claramente que vai tentar reverter, vai tentar impedir. Ele é favorável a uma visão de uma interferência maior do Estado na economia e acha que a Eletrobras é fundamental. Ele cita esse exemplo de que em outros países nem sempre se vendem estatais do tamanho ou da estratégia da Eletrobras. Então a gente pode imaginar também uma guerra de narrativas, uma guerra política e eleitoral em torno da privatização da Eletrobras. E aí, só para complicar a coisa, né, Henrique? O setor elétrico, ele é cheio de interesses não convergentes entre si. É uma penca de associações, cada uma representando um segmento do setor, com interesses econômicos e também políticos, e certamente que essas associações também vão atuar nesse processo que pode atrasar os planos do governo, né? Sim, a gente já tem conversado com algumas dessas associações que já estão apresentando denúncias, por exemplo, à SEC, ao xerife do mercado americano, apontando eventuais problemas no todo esse processo, nesse modelo de privatização da Eletrobras. E ontem a gente conversou com o Cláudio Fristach, um economista muito importante, né, muito especializado nessa questão de investimentos, e ele falou justamente isso. Até os pontos divergentes do julgamento de ontem no TCU, que demorou 4 horas e 20 minutos, pode ser usado para os críticos como peças para questionar na justiça a privatização. Uma privatização que é complexa, né? Como a gente falou, não é algo simples e usual. E ainda nesse aspecto político, Henrique, a gente sabe que o sistema elétrico tradicionalmente é um setor em que os parlamentares, os políticos gostam de exercer influência, né? Tem sempre um apadrinhado nomeado, controlando despesas e principalmente nas subsidiárias da Eletrobras. Para vencer resistência entre os políticos, o governo fez um modelo de negócio cheio dos chamados jabutis, aquilo que entra ali na negociação
justamente para agradar os políticos. O que foi feito nesse sentido? Então, cada vez que a gente detalha mais a privatização da Eletrobras, a gente vê que é uma privatização bem diferente do que a gente imagina simplesmente a venda de uma empresa, né? Para poder garantir o apoio no Congresso, a aprovação da medida provisória que vai permitir a privatização da Eletrobras, o governo primeiro dividiu o dinheiro. O dinheiro não vai vir todo para o caixa da União, por exemplo. O dinheiro parte vai para a CDE, que é a conta do desenvolvimento energético, que é usado para abatimento de conta de luz. Parte vai para recuperar bacias hidrográficas, como a de São Francisco. E tem uma parte, principalmente, que essas sim são jabutis considerados mais polêmicos, que determina obrigatoriedades, como, por exemplo, a construção de usinas termoelétricas no Brasil, até 52 bilhões de reais nisso. E para atender os políticos, foi localizadas muitas vezes em estados que não tem gás natural, não tem gasoduto, e está gerando uma nova onda de medidas ou de ações, de articulações no Congresso a tentar direcionar verba pública, dinheiro da União ou da Petrobras, para tentar construir esses gasodutos. Tem a obrigatoriedade de PCHs, que são as pequenas centrais elétricas, tem a obrigatoriedade de manter recursos do PROINFA, que é um programa que tenta melhorar a eficiência energética de empresas, ou seja, foi uma série de puxadinhos que acabaram tornando todo o processo mais caro. Assim, em vez de ser uma operação econômica simples, comprar e vender, a privatização da Eletrobras, né, a desestatização da Eletrobras, é um processo complexo, inclusive por esses pontos de vista políticos que tiveram que ser adequados em toda essa negociação. Faz algum sentido essa construção de gasodutos nesses locais nos quais você já mencionou que não há nem gás natural, considerando inclusive a nossa vocação energética, né? O Brasil tem grandes usinas hidrelétricas, tem um potencial enorme para as energias renováveis, em especial eólica e solar, complementares, portanto. Faz algum sentido esse tipo de amarra dentro do processo? Olha, Roberto, os especialistas todos com que eu falo dizem que não, por dois motivos. Não só porque a gente tem essa tradição, né, de ter uma vocação muito grande, não só para solar, como para eólica, mas principalmente agora com biomassa, né? A gente vê que as regiões que são mais distantes dos grandes centros de petróleo, das grandes hidrelétricas, são regiões produtoras de agronegócio que podem crescer muito com hidrogênio verde, com biomassa. Jacitara fica a pouco mais de 40 quilômetros da capital Boa Vista. Uma usina construída para atender Roraima com o uso da biomassa, quando matéria orgânica de origem vegetal ou animal é utilizada com a finalidade de produzir energia. Então, essa é uma primeira característica. A outra característica é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema muito interligado. A energia que eu estou consumindo aqui em Brasília pode estar vindo neste momento lá do Rio Grande do Sul. O que vocês estão consumindo aí no Rio de Janeiro pode estar vindo lá do Norte. Então o sistema é totalmente interligado, então não há necessidade de que as hidrelétricas fiquem perto, por exemplo, dos estados populosos do Nordeste, do Norte ou do Centro-Oeste. Então os especialistas acreditam que isso não é uma visão econômica, não é uma visão estratégica, foi uma visão para atender interesses políticos. Então isso dificulta a nossa busca por eficiência e por uma economia mais dinâmica no país. Do ponto de vista estratégico, Henrique, esse modelo ele agrada aos especialistas, por exemplo, na hipótese de crise hídrica, o poder de resposta do governo fica ou não mais limitado? Olha, o que o governo tem dito, e os especialistas de certa maneira concordam um pouco, que o modelo já mudou um pouco, né? A Eletrobras já não era o que foi talvez há 20, 30 anos atrás, quando era realmente dominante. Até por essas novas energias que estão entrando no sistema, né, solar, eólica, que é a maioria das energias novas que estão sendo agregadas hoje no nosso sistema, a Eletrobras virou mais um player importante, com 28% da geração, mas é mais um player. O que eles dizem é que sem a Eletrobras vai ter que ficar cada vez mais firme, cada vez mais forte, mais independente o papel da agência reguladora, né? A ANEEL vai ter um papel de realmente tentar fazer o sistema todo funcionar e ter essa visão estratégica, inclusive usando essas redes de transmissão que hoje estão com a Eletrobras. Então, na verdade, o que as pessoas dizem é que vai ser uma força para o sistema
regulatório brasileiro, vai ser uma prova importante para isso. E mais que isso também, o fato da empresa ser vendida de forma picotada, ou seja, nenhum dos novos sócios vai ter mais que 10% da Eletrobras, você vai garantir também que não vai ter uma super empresa que vai ter o controle de todo o sistema elétrico brasileiro nas mãos. Isso, de certa forma, dilui um pouco os riscos, mas, por outro lado, segundo alguns especialistas, torna a privatização da Eletrobras muito focada para o investidor financeiro. Ela interessa, por exemplo, muito mais aos grandes fundos de pensões estrangeiros, que precisam de investimentos de longo prazo, e também para as grandes empresas de investimentos que precisam limpar a sua carteira, né? O fato de investir numa empresa como a Eletrobras, uma empresa que 95% da energia dela é renovável, ajuda no balanço, ajuda nesse discurso ESG de qualquer grande banco de investimento do mundo. Pois é, né? Do ponto de vista do consumidor, a gente tem duas perguntas importantes. Uma é essa, se vai ter energia, se os reservatórios vão estar abastecidos, se a agência reguladora vai funcionar, se o Operador Nacional do Sistema, o ONS, vai ter a autonomia necessária para fazer as trocas, as substituições, quando elas forem necessárias. E a segunda tem a ver com o preço, né? E isso todo mundo quer saber. Em que medida a privatização da Eletrobras tem um potencial para, de alguma forma, encarecer o preço da energia para o consumidor ou não? Não deve encarecer o preço? Olha, Roberto Monticelli, esse é o grande debate que a gente tem hoje, tanto entre técnicos como entre políticos, e é uma das bases, inclusive, de que a oposição critica este modelo. Quando o Congresso incluiu uma série desses jabutis, né, esses gastos extras, por exemplo, 52 bilhões em termoelétricas, você está embutindo custo no sistema, um custo que não necessariamente é o mais eficiente do ponto de vista econômico. Então, não existe mágica, não existe almoço grátis, alguém vai pagar a conta. E no setor elétrico, quem paga a conta é o cliente, é o consumidor final, seja residencial, seja de empresa, seja de comércio. Então, assim, ao criar tantas obrigações, esse processo todo gerou uma tensão, um custo extra que tende, a longo prazo, a aumentar a conta de luz. Por outro lado, o governo argumenta que não. Quando você vende a Eletrobras, cerca de 30 bilhões de reais vão ao CDE, a Conta do Desenvolvimento Energético, que é o valor que você usa ali ano a ano para tentar dar um alívio na conta de luz ou de todo mundo, ou de grupos muito específicos, como os mais necessitados, enfim. Para esse ano, se realmente a privatização sair do papel, a CDE vai ganhar 5 bilhões de reais, o que não chega a fazer muita cócega no atual cenário que a gente vê dos preços da conta de energia. Mas então, ano passado, o governo havia apresentado, em junho de 2021, um estudo que apontava que, no cenário mais otimista, a conta de luz no Brasil cairia em 7,36% na ponta, né, para o consumidor final. Hoje em dia, o governo não apresentou novo esse estudo, e o que a gente vê é a oposição cada vez mais apresentando estudos dizendo que ou vai ser neutro ou vai até encarecer a conta de luz a venda da Eletrobras. Henrique Gomes Batista, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Henrique, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.